Circle of Inevitability, capítulo 1114. Mi Bella. Assim que os pés de Lumian se firmaram, a cabeça em seu ombro esquerdo começou a balançar de um lado para o outro. Seja o rosto assombrosamente belo, porém mórbido, de Tique, ou o olhar selvagem e enlouquecido de Alista Tudor, ambos pareciam perplexos. Sua consciência, espírito, personalidade e espiritualidade, mesclados e entrelaçados em meio à ressurreição do Deus primordial todo-poderoso, tornaram-se uma confusão. Eventualmente, eles se separaram em Yin e Yang, esquerda e direita, formando uma nova consciência e espírito, embora ainda marcados distintamente por Tique e Tudor. Eles foram finalmente selados dentro da peculiar máscara dourada escura do Deus primordial todo-poderoso, ainda não totalmente revivido, permitindo que apenas os instintos vazassem, cada um afetando o respectivo rosto. Suas reações instintivas pareciam dizer a Lumian que aquele lugar era diferente de suas memórias ou expectativas. Este era o Palácio de Sangue de Alista Tudor, o local de sua queda final. Deveria ter retido resquícios do poder vazado de várias Sephiroth, mas parecia excepcionalmente limpo, com apenas chamas disformes queimando por toda parte e pus negro evaporando que pingava perpetuamente, mas nunca secava. Com o símbolo vermelho sangue saliente na testa, Lumian avançou involuntariamente em direção ao palácio ostentoso e semidestruído. Ao longo do caminho, as chamas sem forma e sem cor se abriram para ele, aparentemente dando boas-vindas ao retorno do imperador deste reino, o mestre deste palácio. Lumian só precisou desviar do pus negro que gotejava enquanto ele caía de volta ao chão. Parado na entrada semidestruída, Lumian, com 3 cabeças, viu seu caminho bloqueado por uma área de escuridão absoluta, tão escura que até mesmo o conceito de profundidade parecia devorado. Ele não teve escolha a não ser contornar a entrada lateral do palácio. Estalando a língua como se estivesse zombando de Alista Tudor, ele murmurou: utilizando o poder da Cidade da Calamidade, o Imperador de Sangue foi finalmente morto pelo Rio da Escuridão Eterna. Até seu cadáver se tornou diferente. Às vezes, essas forças se repelem ao extremo, outras vezes, elas se fundem. E, uma vez fundidas, isso significa aniquilação, absorvendo e neutralizando os poderes remanescentes de outras Sephiroth próximas. Majestade, o Imperador de Sangue, planeja recuperar seu cadáver? Receio que isso o arraste de volta para o Rio da Escuridão Eterna, não, para a aniquilação definitiva. Falando sozinho, Lumian foi em direção à entrada lateral do palácio. Ele pretendia esperar perto do cadáver divino de Alista Tudor, antecipando a chegada do Anjo Vermelho Médici. Aquele local seria ideal para ele lutar em seu estado atual, metade do que Alista Tudor já foi, embora sem uma classificação totalmente restaurada. Quando chegou à entrada lateral em ruínas, agora estreita o suficiente para passar, Lumian de repente notou 2 cadáveres parados em cada lado da porta. Um macho e uma fêmea, ambos queimados até virarem restos carbonizados por chamas disformes, permaneciam preservados em seus estados carbonizados. Cada um tinha a mão esquerda inchada e translúcida, com a tonalidade azulada manchada por pus amarelo esverdeado que fluía de dentro. As veias em suas mãos esquerdas eram anormalmente claras e, junto com as linhas das palmas, formavam símbolos e padrões intrincados e densamente compactados. Mão esquerda da decadência. Por que as bênçãos do monarca da decadência estão colocadas aqui como estátuas de cadáveres? Murmurou Lumian, abaixando o olhar. Como esperado, ele viu moedas Tudor antigas sob cada um dos 4 cadáveres, com denominações de 2, 7 e 13. O rosto de Lumian se contraiu, uma onda de emoções violentas e destrutivas surgindo dentro dele.
Invocando uma grande espada de chamas negras em uma mão, ele se preparou para golpear os 4 cadáveres. De repente, uma voz feminina gentil surgiu ali perto. O propósito deles é simbolizar uma coisa: fazer com que tudo o que pode dar errado tenha mais probabilidade de dar errado. Lumian virou as 2 cabeças simultaneamente, avistando Madame Poalis, trajando um vestido preto. Suas sobrancelhas finas emolduravam olhos castanhos brilhantes, e seu cabelo castanho estava preso em um coque alto. Em seus braços, ela segurava uma menina adoravelmente rechonchuda e de bochechas gordinhas. A menina não parecia mais etérea, mas totalmente real, tangível e vívida. Reticências. Nas profundezas do subterrâneo de Traer. Sob a névoa corrosiva da história, o tronco da árvore das sombras tornou-se cada vez mais ilusório. Sua casca e galhos começaram a descascar. Embora a árvore das sombras estivesse intimamente ligada a todos os humanos em Traer e não pudesse ser completamente destruída, sua aura enfraqueceu rapidamente. A copa que se estendia acima do solo diminuiu a cada metro. Sua e Tyriel lutaram com todas as suas forças para manter a linha, mas não conseguiram reverter a tendência. Reticências. Em algum lugar na Traer da Quarta Época, Louis Gustave observou os bebês caírem no chão em seu corpo, morrendo instantaneamente e se decompondo em corpos em decomposição. 0 a 59. O reino divino sem pessoas. Os bebês mortos-vivos nunca tiveram a chance de renascer. Expostos ao quarto sol suspenso no alto do céu, eles foram instantaneamente purificados e desapareceram. Dar à luz não era um ato maligno para a mãe, mas sim sagrado, imune à purificação do quarto sol. No entanto, transformar os bebês em mortos-vivos os tornava suscetíveis ao seu poder. Perdendo todos os bebês, o corpo materno tombou com um olhar de angústia, desintegrando-se rapidamente em uma poça de sangue e carne. A carne se contorceu como se tentasse se transformar em um ninho de pássaro. Mas morreu no meio da reforma, decaindo e se regenerando simultaneamente. A luz solar sagrada e radiante o envolvia. Reticências. O anjo vermelho Médici e parte de seus soldados de metal pousaram em um deserto desolado envolto em névoa branco-acinzentada, oscilando entre a realidade e a ilusão. Nesse deserto, figuras sombrias vagavam silenciosamente, movendo-se lentamente em direção às bordas, em direção a eles. Reticências. Ao ver Madame Poalis segurando a criança Omibela, Lumian sorriu radiante. Erguendo a recém-condensada espada da destruição, preparou-se para atacar. Não precisa se apressar. Faz um tempo que não conversamos, disse Madame Poalis gentilmente. Uma extensão de selva surgiu ao seu redor, criando distância entre ela e Lumian. Seu olhar se alternava entre o rosto de Lumian e os olhos fortemente fechados de Aurore, repletos de um traço de tristeza. Bum! Em meio às explosões estrondosas, sua figura surgiu do outro lado de Paramita. Seu tom era suave e reconfortante. É inútil. Omibela realmente nasceu. O resultado esperado chegou, e nada vai mudar agora. Sua voz maternal acalmou a fúria e a loucura no coração de Lumian. Parando o ataque, Lumian disse: Omibela. Inicialmente ele queria perguntar quando Omibela nasceu, mas uma dor aguda na cabeça trouxe uma sensação de pressentimento espiritual. Em vez disso, ele perguntou: na cidade dos sonhos, por que você, ou melhor, a deusa mãe da depravação, não ajudou o digno celestial? Por que deixá-lo falhar? Madame Poalis, segurando a criança Omibela, sorriu e respondeu: quando entrei na cidade dos sonhos, além de querer ver você e Aurore, eu tinha apenas um objetivo:
agir em nome da Grande Mãe para eliminar qualquer chance do digno celestial reverter a situação se tal oportunidade surgisse. No entanto, todos vocês fizeram um excelente trabalho. Vocês não me deram essa chance. Por quê? Lumian perguntou com a testa franzida. O equilíbrio não deveria ter sido mantido? Mantendo o sorriso, Madame Poalis respondeu. Depois do incidente no albergue, os pensamentos da mãe mudaram. Ela desejou que o tolo prevalecesse. Dessa forma, o tolo iniciaria um processo de oposição e integração simultâneas ao digno celestial, ao mesmo tempo em que se acomodaria ao castelo de Sefira. Tal processo seria difícil de interromper. Diante de outra crise, mesmo que o tolo quisesse desistir e entregar tudo ao digno celestial, ou se o digno celestial quisesse se comprometer e ajudar o tolo a controlar o castelo de Sefira, o estado resultante não seria facilmente quebrado ou alterado. Levaria muito tempo. Antes que tal estado pudesse mudar completamente, o poder do Lorde dos Mistérios seria, na melhor das hipóteses, comparável ao de Adam Grisha durante o Projeto Vórtice. E mesmo alcançar isso exigiria a cooperação total do digno celestial. Não importa quais habilidades o Lorde dos Mistérios empregue, é impossível para ele romper a barreira formada pelo Criador espelhado em um curto período de tempo. Ele não pode impedir o que está prestes a acontecer. A mãe vem antecipando isso há muito tempo. Lumian relembrou os eventos que tinham acabado de acontecer e de repente percebeu que os principais acontecimentos da noite estavam longe de terminar. Rindo, ele disse: então, nem você confia no digno celestial para honrar suas promessas depois de despertar completamente? Ninguém confiaria em um grande antigo que simboliza o engano, respondeu Madame Poalis gentilmente, segurando o bebê em seus braços como se estivesse tentando fazer Omibela voltar a dormir. Lumian olhou para Omibela e perguntou: quando ela realmente nasceu? E o que o nascimento dela trará? Com um sorriso suave, Madame Poalis respondeu: depois que você foi arrastado para o mundo dos espelhos especial. Ela explicou com um sorriso: a calamidade precisa ficar longe da mãe. Mas você já considerou que você não é a calamidade, mas a mãe, aquela que deu à luz Omibela. O grande terror no mundo dos espelhos especial veio da fusão dos dois caminhos da calamidade, então ele naturalmente simboliza a calamidade. Lumian de repente entendeu o verdadeiro significado por trás da revelação do Senhor Tolo. Esse era um destino que nem mesmo grandes existências conseguiam compreender completamente. Madame Poalis olhou melancolicamente para Aurore, suspirou e disse: essa é uma interpretação. Mas há uma razão mais profunda. Ela se virou para Lumian, com seus olhos castanhos profundos, e perguntou: você notou? Os gêmeos Tudor e Tiki também são um menino e uma menina, uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Sim, Crismona e a demônia de cinza Judite já foram irmãos. Lumian foi subitamente tomado por uma profunda sensação de mau agouro. Madame Poalis sorriu novamente e disse: para os verdadeiros deuses dos caminhos da caçadora e da demônia, é normal que gêmeos sejam um menino e uma menina. Qualquer outra coisa seria incomum. Mas por que irmã mais velha e irmão mais novo, e não irmão mais velho e irmã mais nova? Porque eles também são um reflexo de Omibela e Zedos de alguma forma. Quanto ao porquê, Madame Poalis olhou para o bebê em seus braços e sorriu: Omibela é muito mais velha do que você pensa. Ela e Zedos nasceram em meados da primeira época. Naquela época, o rei gigante Aurmir ainda era um monstro semideus completamente louco. A mãe deles, a rigor, não era a grande mãe, mas a colmeia arrancada da grande mãe. Quando a colmeia ainda estava dentro da grande mãe, Omibela e Zedos ainda não haviam gestado.
Mais importante ainda, o pai deles, o verdadeiro pai deles, aquele que os gerou com a colmeia. Adivinha quem é ele? Reticências. No sonho da justiça Audrey. O antigo dragão, Edefana, olhou para Madame Mágica e Madame Justiça, com a voz zumbindo enquanto dizia: posso lhes oferecer mais uma informação crucial, originária de meados da Primeira Época. Tanto a Madame Mágica quanto a Madame Justiça ficaram tensas inexplicavelmente. Num tom carregado de ressentimento e ódio, Edefana disse: a mãe da rainha gigante Omibela é a colmeia atualmente selada no continente ocidental. O pai dela é o Deus Todo-Poderoso Primordial. Nota: 1. Judite era homem antes. Ponto.